eu sou muito grato àqueles que lá atrás fizeram o que fizeram. Porque a igreja só é a igreja de hoje porque alguém ali atrás foi igreja também, né? E nós temos que honrar esses homens. Talvez fazem parte da tão grande nuvem de testemunha que nos observam. E assim, se esse homem foi fiel, irmão, ele é sujeito às mesmas quedas, é sujeito às mesmas fraquezas que nós. Eu acho fantástico, eu vou citar e vou passar para o senhor, eu acho fantástico a cultura judaica, porque os judeus, eles são a prova viva que nós não temos desculpas para não viver uma vida santa em um mundo caído. Porque os caras não abrem mão, digo os ortodoxos, né? Eles não abrem mão de uma cultura milenar. Os tempos são outros. O mundo é outro, os caras permanecem na essência, né? Isso que é princípio. Isso é princípio. Não é metade, não é meio, né? Perfeito. Então também, assim, é honrar. Alexandre o Grande, certa vez, ele passando seu cavalo com a sua comitiva, e ele viu um soldado cabisbaixo, e ele perguntou o nome do soldado, e o soldado falou assim: meu nome é Alexandre. Aí ele falou assim: ou você muda de postura, ou você muda de nome. Porque carregava o nome do imperador. Ou você muda de postura, ou você muda de nome. E a palavra cristã é pequenos cristos, né? Então nós mudamos de postura, ou nós mudamos de... bem difícil, né? Bem difícil. É pesado. O que a gente carrega, né? Como ensinadores da palavra, como alguém a quem Deus traz um ensinamento, uma revelação, é pesado. Como o Vinícius disse aqui, né? A gente tem, por exemplo, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João, aí a gente tem o Evangelho segundo Paulo, e aí como tem sido o Evangelho segundo Samuel? Pesado, né? Difícil a gente trazer esse peso assim de como Paulo fazia, né? Paulo não dizia para imitar Cristo como ele estava fazendo, mas me imita porque eu estou imitando ele. Então, pesado, mas é necessário. É necessário. Jó traz esse modelo para a gente. É interessante o livro de Jó. Eu já tive algumas experiências de pessoas que não são evangélicas, que a gente conhece no ambiente de trabalho, e pessoas até que têm tendências ao ateísmo, mas que se encantam com o livro de Jó. Vai um abração aí pro meu patrão, o Washington, que ainda não faz parte da fé evangélica, cristã, mas esses dias a gente conversando no trabalho, e eu não sou aquele cara chato, sabe? Que bom. Não sou aquele cara chato. Tem gente que fala que é perseguido por pregar o evangelho, às vezes o cara só é chato, né? Então não é perseguido porque prega o evangelho, o cara só é chato. Mas assim, se tiver uma oportunidade, né? Esses dias o patrão ainda falou assim: poxa, eu trabalho contigo há tanto tempo, tu não é aquele cara que fica ali chateando de fazer vontade, eu até tenho. Mas a gente respeita. E quando Deus abre a oportunidade. Também perguntou, já era. Ele perguntou qual o livro que mais te encanta na Bíblia. Aí eu fiquei meio que sem resposta, né? Ele falou assim: não, eu gosto do livro de Jó, porque o Jó... Aí eu falei: rapaz, ele conhece o livro de Jó por uma música, um rap. Um mano rap, eu acho que 2009, cantando sobre o Jó, e eu baixei realmente fortíssimo. Embora o ritmo às vezes dá uma chocada, fiquei ouvindo e tal. Mas assim, impressionante como que fala, porque justamente fala da possibilidade de se manter fiel, mesmo passando por dificuldades, por atrocidades. A gente vai perceber que quando o Jó, né, dentro daquele desafio, é uma coisa assim, muito injusta para Jó, muito injusta. Por isso que no final, se tiver um espaço, quero falar sobre o que eu entendo de revelação espiritual do livro de Jó, porque assim, está acontecendo uma guerra, uma discussão entre Deus e o diabo, e quem paga o pato é Jó. Entendeu? Né? Poxa, os dois estão discutindo lá, não tinha nada a ver com a situação, eu estou fazendo... Eu tô tudo que ele é motivo de discussão. Entendeu? Isso aí. Mas ele teria esse motivo para questionar: pô, brincadeira, o que eu fiz? Poxa, eu estou aqui de boa, obedecendo, procurando ser o que eu tenho que ser, e aí acontece essa situação. E aí, dentro daquele contexto, já me chama a atenção no começo, a questão do como que Satanás começa a destruir a vida de Jó, porque ele fica chateado, ele chega lá, ele vem de passear, de rodear pela terra, e agora ele vem para aquela conferência, né, que a gente pode levantar esse assunto aqui também. Eu acredito particularmente que Satanás não tem mais esse poder
né, de entrar diante de Deus e nos acusar. Lá em João 12:31, Jesus disse assim: agora será expulso o príncipe desse mundo. Eu acredito que aquela expulsão que ele está dizendo ali é o momento em que Jesus vai para a cruz e ele resolve essa questão. Satanás não tem mais aquela habilitação para entrar no céu e nos acusar. Lá em Apocalipse capítulo 12 fala sobre isso, né? Agora caiu o acusador dos nossos irmãos, aquele que de dia e de noite nos acusava. Então o Apocalipse fala de coisas que foram, que são e que serão. Então eu acredito que ele perdeu essa legalidade, mas acontece o que acontece. Quando Deus dá a legalidade para ele agir, né, a Bíblia diz que Jó ele tinha lá, né, tá a quantidade bem declarada lá no texto lá. A gente não vai ficar citando todo o texto, sim, porque eu aprendi isso. Você ficar citando todo o texto, as pessoas não vão pesquisar na Bíblia. Entendeu? Então, vai pesquisar, não vão mastigar, mas a Bíblia diz lá. Olha só, tem que pesquisar mesmo. E o que acontece? A Bíblia diz que ele tinha bois, ele tinha jumentos, ele tinha ovelhas, camelo e os filhos. Quando o inimigo recebe a autoridade para poder tirar tudo de Jó, para provar a fidelidade dele, o texto diz assim, que primeiro o que morreu foi os bois e o jumento. Depois morreram as ovelhas. Depois morreram os camelos e depois morreram os filhos. A gente percebe uma graduação de valores. O diabo começou a tirar aquilo que tinha menos valor. E depois foi tirando aquilo que... Por quê? Se ele tira os filhos logo de primeira, Jó não ia sentir perda de camelo. Quem perdeu 10 filhos num dia, meu irmão? Vai sentir perda de camelo? Vai sentir perda de ovelha? Não tá nem aí. Dane-se, porque poxa, eu perdi meus filhos, eu não quero saber de mais nada. Então, ele primeiro tira ali o boi, o jumento, para dar aquele... Sabe, a estratégia de Satanás. Eu sei que o texto lá em João 10, quando fala, né, que o ladrão veio para roubar, não está falando especificamente do ladrão ali ser Satanás. Está falando do mercenário. Né? Mas a gente percebe que o mercenário, ele tá envolvido pelo espírito de rebelião que houve em Lúcifer, que houve em Satanás. E a gente vê bem claro que roubando, matando, destruindo. Né? Então, primeiro vem as ovelhas, os bois, o jumento. Aí Jó vai sentindo, aí e Satanás ele é torturador, né? Torturador, ele deixa um. Entendeu? Ele deixa um. Ó, tava lá no campo e de repente morreram os jumentos, morreram os bois. Ele deixa um remanescente para trazer notícia, cara. Entendeu? Notícia ruim já chega rápido. Se deixar um remanescente que viu, então ele deixa uma testemunha ocular. Ele deixa em todas as situações, só sobrou eu vim te contar. Aí já toma aquele baque. Daqui a pouco, ó, eu estava cuidando das ovelhas, fogo caiu de Deus. Olha só, fogo caiu de Deus e queimou as ovelhas. Deixa eu te falar, querido. Fogo de Deus não queima ovelha, não. Tá? Fogo de Deus não queima ovelha. Fogo de Deus, ele purifica a ovelha. Mas ele não comina a ovelha, não. Então aquele fogo não era de Deus, caiu o fogo do céu. Né? E a gente tem alguns momentos na Bíblia que a Bíblia fala sobre a possibilidade do inimigo fazer cair fogo do céu, se for enganar até os escolhidos. Aí caiu lá, matou as ovelhas. Aí pro final, os camelos. A gente percebe que ele vai naquele escalonamento de valores para ir machucando, para ir torturando. Só que o que ele não sabia é que cada sofrimento daquele, ele foi botando Jó de joelhos. Quando chega Jó perde os filhos, Jó está de joelhos. Aí ele pensa, agora eu venci. E aí Jó levanta sua mão e diz assim, olha, eu vim nu e nu eu vou voltar, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Que dificuldade de encontrar um nível desse de fidelidade, mas a gente percebe que é possível a gente viver uma comunhão profunda com Deus e entender. Tem até alguns jargões, né? A gente, de vez em quando a gente posta, que eu acho interessante. O inimigo pensou que tinha tirado tudo de Jó, só que tudo de Jó era Deus. Ele só não conseguiu roubar a adoração dele, não né? Conseguiu. O sacrifício que ele... Deus nunca tira tudo. Não. Deus nunca tira tudo. A gente, Deus tirou tudo. Não, sobrou. No âmbito emocional sobrou a esposa, no âmbito espiritual sobrou a fé e no âmbito físico, material, sobrou um cabo de telha. Ele pega um cabo de telha e vai raspar. Então Deus nunca tira tudo. Sempre ele vai manter alguma coisa para a gente continuar crendo que o cuidado de Deus permanece sobre nós mesmo. Sabia que o nosso adversário ele é limitado? Vocês sabiam disso? Sim. Paulo diz isso. Eu não desconheço seus ardis, sua forma de agir, de trabalhar. Todas as formas de agir são conhecidas por mim. Paulo diz isso. Você vê que ele é limitado porque o Senhor falou assim, você pode tirar tudo. Só poupa a vida. Ele esqueceu de tirar a esposa, gula, entendeu? Que esqueceu de esposa, esqueceu de... E assim, claro, o Eterno, ele pode fazer tudo do nada, né? Mas assim, diz que do nada, nada se cria.
E você vê que a restauração ela vem por alguma coisa. E às vezes, né, por exemplo, o Senhor ele poderia usar o profeta para, sei lá, tirar vinho, azeite até da árvore seca. Mas aí o profeta fala com a mulher assim, não, o que tens aí? Um pouco de azeite, então, esse pouco aí que eu preciso. Você precisa é como se precisasse uma matéria-prima ali para o Senhor fazer grandes coisas. Né? Poder, transformar água em vinho, tá? Mas traz as águas. Traz água. Sim, sim. Eu fiquei aqui assim, vocês estão falando e Deus vai trazendo a memória, né? Eu falo que a minha mente, ela gera muitas interrogações, né? Como o pastor Samuel falou, há muitos mil anos atrás, o livro de Jó foi escrito. Aí, olha só, e ainda a gente, hoje, no século vindouro, a gente ainda continua debatendo no assunto de um homem. Para a vida toda, ensinamento. E se a gente perceber o texto, vai dizer assim, e havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aqui essa é a palavra-chave. Aí vai tratar da personalidade dele. E esse homem era reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Deus dá característica de quem era Jó. O texto já começa contando as características dele, a personalidade dele. E hoje, se eu fosse iniciar um livro, a história do Vinícius, como eu começaria essa história? Como eu ia tratar sobre isso? Porque uma coisa é tu passar por aflições, o sofrimento de Jó não foi causa de pecado, porque às vezes acha assim, Jó tá passando por tudo isso porque ele cometeu algo muito grave, não é verdade? Hoje, no século que a gente vive, aconteceu alguma coisa muito mal, vai falar assim, lá, tá em pecado. Tá pagando por aquilo que ele plantou. Só que esse sofrimento de Jó não foi por conta de pecado nenhum. Foi o que você falou. O diabo tem limite. Toca tudo que é dele, nele, menos a vida. Tem limite, então não foi pecado. E eu fiquei vendo, Jó sofreu, Deus permitiu que Jó sofresse só para Jó provar que o amor dele por Deus era verdadeiro, não era uma troca. Porque o texto fala que Jó tinha tudo isso, jumento, tinha boi. Jó era o maior do Oriente. Então o amor de Jó não estava nos benefícios que Deus estava proporcionando para ele. Não. E Jó, tá bom Deus, tu permitiu? Vou provar que o meu amor por você está além do que eu ter muito jumento, do que eu ter muito boi, do que eu ter as melhores fazendas. Não, meu amor vai além disso. Por isso, Jó entendia tanto isso que ele vai falar isso. Nu saí do ventre, e nu eu torno para lá. Porque Jó sabia que não só foi pelo suor do trabalho dele que ele conquistou. Porque uma coisa é, pastor Marcelo, a gente conquistar pelo o suor do nosso trabalho, pelo dinheiro. Outra coisa é saber, foi Deus que deu. Porque assim, se ele sabe que Deus dá, ele tem o compromisso de que subir todos os dias e oferecer o quê? Sacrifício. Porque só oferece sacrifício de que um dia ele entendeu, foi Deus que me deu. Então eu preciso subir, para quê? Para entregar a quem me deu. E com Abraão, Deus me deu? Então peraí, deixa eu subir, porque quem me deu está me pedindo para me levar. Então eu vou levar a oferta. Uau! A oferta no Antigo Testamento era isso aí, entrega. Entendeu? Então, Deus, interessante, que Deus não explicou momento algum do sofrimento dele. Deus não explicou qual foi a razão desse sofrimento de Jó. Ele já percebeu que toda a gente quer Deus, por quê? Pra quê? Foi igual Deus fez com Abraão, sai. Mas eu saio pra onde? Não, no meio do caminho. Vou te mostrar a direção e a ordenança. Jó só aceitou. Difícil? De estrutura? Totalmente. Mexe com o ambiente da casa? Mexe. Certeza. Mas quem permanece fiel vai dizer o que ele falou. Nu eu tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a personalidade desse homem era reta, sincero. Ele era temente. E ele também era íntegro e se desviava do mal.